Nós vamos nesta noite iniciar a exposição do livro de Ageu. Eu quero convidar você para abrir comigo no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Ageu, capítulo 1, verso de 1 a 11. Esse texto diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema Deus chama o seu povo à reflexão. Deus chama o seu povo à reflexão. Ok. A maioria dos profetas de Deus profetizaram antes do cativeiro. Nós temos 2 profetas que profetizaram no cativeiro, Ezequiel e Daniel. E nós temos 3 profetas que profetizaram depois do cativeiro, que é Ageu, Zacarias e Malaquias. Este livro, o livro de Ageu, é o segundo menor livro do Antigo Testamento. Somente Obadias é menor que ele. E Ageu foi o primeiro profeta de Deus depois do cativeiro babilônico. Juntamente com Zacarias, seu contemporâneo, foi ele usado por Deus para encorajar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém. Você há de perceber comigo que com a queda do Império Babilônico e a ascensão do Império Medo-Persa, acontece um fato, é que o rei Ciro, logo que ele assume o governo, ele toma conhecimento de uma profecia bíblica. E o conhecimento da profecia bíblica mostrava que o cativeiro demoraria apenas 70 anos. E esse rei, vocês sabem, com a política diferente, porque a política do Império Assírio não era centralizadora, era descentralizada, movido por esta palavra de Deus, ele toma uma decisão de baixar um edito para que os judeus voltassem para Jerusalém e edificassem em Jerusalém um templo ao seu Deus. E Ciro fez mais, além de baixar o decreto, diz a Escritura que ele devolveu todos os utensílios do templo que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém. Não apenas comissiona o povo, mas diz o texto que Ciro também
encaminha aquele povo com proteção, com provisão, com sustento, com riquezas, com permissão para tirar madeira para a construção do templo. E diz o texto que agora Zorobabel lidera esta primeira leva de judeus para a cidade de Jerusalém. Nesta leva, primeiramente vão aqueles que eram pessoas mais piedosas, mais comprometidas, praticamente grande parte da classe sacerdotal. E eles chegam com muita alegria. Meses depois, começam o levantamento do altar para fazer os sacrifícios, para fazer ofertas para Deus. Logo em seguida, eles lançam as bases do templo. E no dia que lançaram os alicerces do templo, houve um misto de emoções, porque daqueles que voltaram, alguns eram antigos, que tinham sido levados para a Babilônia, já estavam agora idosos, e choraram, porque eles se lembraram das glórias do primeiro templo, tão suntuoso, tão majestoso, e o que estavam levantando agora era um templo mais modesto, e eles choraram com as lembranças do passado. Mas os jovens que nasceram na Babilônia e que voltaram, se alegravam profundamente, de tal maneira que as vozes do choro e as vozes da alegria se misturavam na cidade de Jerusalém. Mas logo depois que a obra tinha sido iniciada, diz a Bíblia que os samaritanos, aquele grupo de uma miscigenação ética, miscigenação de raça, que tinha florescido naquela região, depois do cativeiro da Assíria, em 722, fizeram a proposta de aliança. Zorobabel rechaçou essa proposta, e diz a Bíblia que então os samaritanos orquestraram contra os judeus, contrataram conselheiros para desencorajar os judeus, e escreveram cartas para o rei. Diz o texto de Esdras que durante todo o período de Ciro, os samaritanos se opuseram à obra, à reconstrução do templo. Diz mais, que quando o novo rei assumiu o governo, eles conseguiram mandar uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo o seguinte: olha, rei, esses judeus que voltaram estão com más intenções. Essa cidade de Jerusalém já conspirou muitas vezes contra os reis. E a reconstrução dessa cidade, a reconstrução desse templo, vai se tornar um grande problema para o seu império. E diz o texto que o rei recebeu a carta, considerou o conteúdo da carta, e baixa um edito, proibindo a reconstrução do templo e da cidade. Os anos se passaram-se aproximadamente 16 anos, e o povo que voltara para reconstruir o templo, desanima, volta para suas casas, para a reconstrução das suas próprias casas, e se esquece da casa de Deus. É nesse contexto que Deus levanta o profeta Ageu. Vamos olhar então, queridos, alguns pontos aqui à guisa de introdução. Hoje eu quis juntar a introdução com a própria exposição desse capítulo. Então nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo nessa introdução aqui hoje, para nós não termos que ter um estudo unicamente da introdução. Vamos ver então alguns pontos a nível de introdução. Primeiro, o autor dessa profecia, você nota logo no início, acerca de Ageu, e há um consenso unânime entre os estudiosos de que Ageu foi o escritor deste livro, o autor deste livro. Inclusive, é um fato raro, mas nem mesmo os teólogos liberais que gostam de questionar a veracidade das Escrituras negam o fato de que foi Ageu quem escreveu este livro. Apesar de que nós nada sabemos sobre Ageu. Nós não sabemos da sua família, não sabemos da sua procedência, não temos qualquer informação extra da pessoa deste homem. O que podemos inferir do capítulo 2, versículo 3 deste livro, é que possivelmente ele tinha nascido em Jerusalém, conheceu as glórias do templo salomônico, e portanto ele retorna do cativeiro babilônico. E se isso é verdade, então Ageu já devia ter mais de 80 anos de idade,
quando começa a sua profecia, e ele tem um ministério relâmpago. A profecia dele demora 4 meses. Ele começa, termina e desaparece. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Ageu significa festa ou festivo ou filho da festa. Possivelmente ele tenha nascido num dos dias das festas do calendário judaico. E é interessante você observar no verso 1, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel. É digno de nota isso porque o profeta não é a fonte da mensagem, ele não é a origem da mensagem, ele não cria a mensagem, ele não gera a mensagem. O profeta é apenas o canal, o instrumento, o mensageiro, aquele a quem Deus vai usar para entregar a mensagem, mas a mensagem é de Deus, por meio do profeta, à liderança, Zorobabel e Josué, e consequentemente a todo o povo. Esse é um ponto importante ainda hoje, porque lá os profetas recebiam a mensagem direto de Deus, eram mensagens revelatórias, e hoje nós não temos mensagens revelatórias, mas nós temos mensagens expositivas. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento recebiam a mensagem direto de Deus para o registro. Hoje nós temos o registro e expomos a palavra escrita de Deus, a palavra revelada de Deus, a palavra inspirada de Deus ao seu povo. O tempo dessa profecia, conforme você pode ver no verso 1, acontece no 2º ano do rei Dario. É preciso informar que esse rei Dario aqui não é o rei Dario de Daniel capítulo 6. Esse aqui é um outro Dario. Esse é considerado chamado Dario o Grande. E é interessante que este Dario é quem vai suspender aquela lei estabelecida por Artaxerxes, proibindo a reconstrução da cidade e a reconstrução do templo. É nesse veio, é neste viés, é nesta porta da oportunidade que o profeta Ageu se levanta. Porque agora ele está encorajando o povo à reconstrução do templo, porque agora não há mais impedimento legal para a reconstrução do templo. Não há mais edito que proíba a reconstrução do templo e da cidade. Então ele entende que esta é a hora de fazê-lo. Agora note você que ele começa a profetizar em que período? No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês. O 1º dia do mês era o dia de lua nova. E lua nova era um feriado nacional, era uma festa religiosa, nós chamaríamos hoje, numa linguagem popular, um dia santo. Era um dia de reunião, era um dia de congregação, era um dia em que o povo se ajuntava para ouvir a palavra de Deus e para ofertar a Deus. Note você aqui que o profeta não apenas fala, mas ele também fala num dia em que o povo se reúne. Eu penso numa festa, nesse 1º dia, quando o povo estava reunido, ele se levanta e começa a profetizar, e você nota que o silêncio é rompido depois de muitos anos. É o primeiro homem que quebra o silêncio profético da parte de Deus para profetizar para aquele povo que volta do cativeiro. Quando o povo estava reunido, então tinha auditório, tinha público para ouvi-lo. Isso me faz lembrar da própria estratégia de Martinho Lutero. Às vezes algumas pessoas perguntam, será que o fato de Martinho Lutero fixar as 95 teses contra as indulgências na porta da igreja de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517 tinha alguma coisa a ver? Tinha tudo a ver. Por quê? Porque no dia 1º de novembro era considerado o dia de todos os santos. Era um dia que os fiéis iam à igreja. Então ele vai fixar essas teses exatamente numa hora oportuna para que todos pudessem ler com maior celeridade, com maior rapidez. É isso que o profeta está fazendo, ele está profetizando num dia em que o povo está reunido. Quais eram os destinatários, em terceiro lugar, desta profecia?
Diz o texto aí que era Zorobabel e Josué. Zorobabel, governador, Josué, o sumo sacerdote. A profecia vem ao líder político e ao líder religioso, ao poder civil e ao poder eclesiástico. E mediante a liderança, essa palavra é dirigida a toda a nação, a todo o povo. Em outras palavras, primeira palavra de Deus chega à liderança. A liderança tem uma responsabilidade maior de se levantar para fazer a obra. Se a liderança não estiver na frente, o povo não pode seguir. Primeiro Deus desperta a liderança, depois Deus desperta o povo. Você vai notar que é exatamente isso que acontece no verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Então Deus primeiro fala a liderança, depois Deus fala ao povo. Primeiro Deus levanta a liderança, depois Deus levanta o restante do povo. As mensagens dessa profecia em quarto lugar. Se você notar, esse livro tem 4 mensagens. Querem ver comigo? Olha aí, versículo 1, você nota então a primeira mensagem. Versículo 1 e 2. Depois você vai para o capítulo 2, versículo 1, diz: no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Você nota que a primeira mensagem vem no 6º mês, no 1º dia do mês. A segunda mensagem vem 1 mês e 21 dias depois. A terceira mensagem, capítulo 2, versículo 10, ao 24º dia do mês 9. Veja você agora, que a primeira foi no mês 6, a segunda no mês 7, a terceira no mês 9. Mas a última mensagem, a quarta, no capítulo 2, versículo 20, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mesmo mês, ou seja, do dia do mês, quarto dia do mês, ou seja, do mesmo mês. Então, esta mensagem tem este livro tem 4 mensagens distintas, em ocasiões distintas para o povo. Quais são as principais ênfases da profecia? Em quinto lugar, a nível de introdução. 2 mensagens principais. 2 mensagens principais. A primeira mensagem era a reconstrução do templo. A segunda mensagem, mais importante do que a primeira, era a era davídica. Este livro, irmãos, é um livro messiânico. Ele aponta para o futuro. A importância da reconstrução desse templo não era apenas um templo físico, de pedra, tijolo, ornado de coisas bonitas. Este templo tinha um símbolo. E é fato que o profeta disse que a glória desse segundo templo seria maior do que a da primeira. Como seria maior se o templo de Salomão era tão suntuoso e esse templo era tão singelo em comparação com aquele? Porque é nesse templo aqui, no segundo templo, que dar-se-ia o cumprimento da profecia, daquele descendente de Davi que haveria de vir, para cumprir a profecia deste livro. E Jesus Cristo é aquele que se fez carne, e ele diz: o meu corpo é um templo que será destruído, mas ele será reerguido ao 3º dia, falando da sua ressurreição. E quando ele ressuscita, ele vai plantar o verdadeiro templo, erguer o verdadeiro templo. Que templo? A igreja, a habitação de Deus. Então esta profecia de Ageu está apontando para nós um tempo glorioso da era messiânica, da vinda do Messias e do estabelecimento da igreja do Messias, da igreja do Deus vivo, a habitação de Deus na terra. Com isto, amados, eu chamo a atenção de vocês para o fato de que o profeta Ageu está trabalhando com o presente e com o futuro. O aqui é o templo, o lá é o Cristo triunfante, o contingente é a construção e o eterno, o Cristo glorificado. O hoje é a casa para adoração aqui, o amanhã, o triunfante com quem estaremos para sempre e a quem adoraremos sem necessidade de prédios. Você vai ver que lá na Nova Jerusalém não tem santuário. Então isso é importante entender. Então vamos agora, depois dessa introdução um pouco longa, olhar os pontos deste texto, os pontos desta mensagem. Em primeiro lugar, Deus volta a falar ao seu povo. Versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Ageu.
que eu acho maravilhoso, queridos, que depois daquele doloroso cativeiro da Síria em 722, promovido pela Síria em 722 no Reino do Norte, promovido pela Babilônia em 586 no Reino do Sul. O povo vai para a Babilônia e passa 70 anos lá. Por quê? Por que esse povo foi? Quando você lê no capítulo 7, versículos 3 e 4 de Jeremias, você vai descobrir que uma das razões que o povo foi para o cativeiro é que o povo tinha uma confiança mística no templo. O entendimento dos judeus era o seguinte: enquanto nós tivermos o templo em Jerusalém, nunca o inimigo vai poder prevalecer sobre nós. Por quê? Porque o templo é a morada de Deus, e onde Deus mora, o inimigo não pode prevalecer. Só que eles mantiveram a confiança no templo e não no Deus que era adorado no templo. O que aconteceu? A Bíblia diz que foi Deus quem entregou Jerusalém a Nabucodonosor, foi Deus quem entregou os vasos do templo a Nabucodonosor, foi Deus quem entregou o templo nas mãos do inimigo e o templo foi destruído, porque o povo estava mantendo a sua confiança numa base errada, não no Deus do templo, mas no templo de Deus. Agora é hora de voltar. E diz Esdras capítulo 1 que o povo que volta do cativeiro volta com uma missão. Qual é a missão? Reconstruir o templo. E quando eles estão em Jerusalém, depois de 16 anos que a obra do templo estava paralisada, num dia de culto, de repente, Deus volta a falar. Aquilo foi um fato absolutamente marcante. Estamos nos referindo aqui, de certa forma, meus amados irmãos, a um segundo êxodo. E nós podemos imaginar o impacto que isso provocou no coração daqueles ouvintes. Agora precisamos parar e perguntar assim: por que aqueles judeus pararam a obra? Por que eles paralisaram a construção? E eu gostaria de considerar com vocês alguns pontos. Primeiro, por que eles pararam de reconstruir o templo? Em primeiro lugar, falta de recursos. Quando eles voltaram, você vai notar que eles chegaram e encontraram a cidade em ruínas. Os muros quebrados, as portas queimadas a fogo. Muito opróbrio, muita miséria, muita pobreza. E a falta de recursos financeiros levou aquele povo a um abatimento, a um desânimo, a um desespero, a um desencanto, a um aturdimento. E eles começaram a pensar que não podiam ter gastos supérfluos, e até porque durante muitos anos eles já tinham se acostumado a viver sem o templo. Segundo lugar, por que eles pararam? Eles pararam por causa da proposta da aliança perigosa dos samaritanos. Você sabe que o povo samaritano é formado daquele restante de israelitas que ficaram no Reino do Norte, que não foram levados para o cativeiro. A política de Sargão II era trazer as pessoas de fora e misturar gente estrangeira com o povo que tinha ficado, o restante do povo que tinha ficado na sua terra. Para quê? Para enfraquecer o seu nacionalismo. E desta maneira esse povo, que era uma miscigenação de raça, tornou-se também um povo místico e sincrético religiosamente. Abandonaram a sua teologia, abandonaram a sua ortodoxia, abraçaram a religião mística e sincrética, e agora, quando os judeus voltam para a construção do templo, os samaritanos propõem a eles se unirem a eles nessa construção, e esta aliança era extremamente perigosa, porque os samaritanos tinham abandonado a sua fé no Deus verdadeiro, os samaritanos tinham abraçado uma fé mística e sincrética, e a adesão àquela aliança representava uma apostasia religiosa para os judeus. E então eles recusaram terminantemente selar aquele acordo de cooperação. Terceira razão, a oposição hostil. Os samaritanos, eles tinham duas táticas. A primeira delas era a sedução. A segunda delas era a perseguição. A primeira delas era a proposta do ecumenismo. A segunda delas era a proposta da hostilidade. Já que vocês não querem se unir conosco, nós vamos nos opor a vocês. Então os samaritanos passaram de uma hora para outra de parceiros para inimigos. E esta hostilidade levou os samaritanos a escreverem cartas para o rei Artaxerxes, e o rei Artaxerxes então decreta a paralisação da obra. Quarto lugar, o que é que desanimou o povo a construir? As lembranças
do antigo templo. Alguns que voltaram, talvez os mais idosos, eles ficaram tão desanimados, porque aquele templo salomônico era um templo de riquezas extraordinárias. Você quer ver a riqueza desse templo? Leia os primeiros 4 capítulos do livro de Esdras, e você vai ver só aquilo que eles conseguiram recuperar, que o rei Ciro devolveu para eles trazerem para Jerusalém. Era muito ouro, era muita prata, era muita riqueza, eram muitos utensílios. E eles que voltaram agora voltaram desanimados, porque eles não tinham todas essas riquezas e não tinham condições de construir um templo tão pomposo, tão majestoso quanto aquele anterior. Isso os levou ao desânimo. Última razão, uma interpretação errada das profecias. Alguns olharam para a profecia de Daniel, da profecia de Jeremias, das 70 semanas, dos 70 anos de cativeiro, e eles chegaram à seguinte conclusão no verso 2: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não tem nada mais perigoso, meus irmãos, do que alguém ler de forma errada a palavra de Deus e chegar a conclusões equivocadas por uma má interpretação das Escrituras. As Escrituras continuam sendo infalíveis, mas nem toda interpretação da Escritura é infalível. E esta interpretação equivocada levou alguns daqueles judeus que retornaram a uma paralisação, a uma estagnação, a uma conformação. E eles então começaram a buscar uma explicação para a atitude de paralisação deles. Não adianta trabalhar agora, não adianta reconstruir agora, porque o tempo ainda não chegou. E aí agora nós vamos para o segundo ponto do nosso estudo. É Deus argumentando com o seu povo. Deus argumenta com o seu povo. Vamos olhar. Versículos 2 e 4. Assim fala o Senhor Deus dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: a casa é tempo de habitar, diz vós, em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Veja bem, note isso. Eles já tinham começado a obra. Eles já tinham lançado os fundamentos do templo. Eles já tinham erguido o altar do templo. O templo estava começando, a obra já tinha começado, mas estava sem teto. 16 anos depois, a obra estava em ruínas, coberta de entulhos. E Deus então começa a falar ao povo. Vamos ver o que nós podemos olhar nesses 2 versos. Primeiro, Deus se apresenta ao povo como o Senhor dos exércitos. Assim fala o Senhor dos exércitos. Quando Deus se apresenta ao povo como o Senhor dos exércitos, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu tenho domínio no mundo espiritual e no mundo físico. Eu tenho domínio no mundo angelical e no mundo humano. Não há nenhum poder, nem celestial, nem terreno, que possa impedir a minha mão de agir. Deus se apresenta como aquele que pode destrancar portas. Nem o edito de Artaxerxes, nem a oposição dos samaritanos, nem qualquer outra força opositora na terra poderia impedir o projeto de Deus de ser consumado. Está aí claramente definida nesta apresentação de Deus. Amados, o profeta Daniel disse no cativeiro: o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. William Carey, pai das missões modernas, disse o seguinte, que o tamanho do nosso Deus determina o tamanho dos nossos sonhos. E a W. Tozer disse que a maior necessidade da igreja é conhecer a grandeza do Deus a quem professa. Segundo lugar, Deus demonstra o seu desgosto com a atitude do povo. Olha o verso 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: este povo diz. Preste atenção nessa frase. O profeta não diz em nome de Deus, o meu povo diz. Este povo diz. Deus está desgostoso com a atitude do povo. E Deus não chama o seu povo de meu povo. E por que Deus não chama o seu povo de meu povo? Porque eles haviam desistido de investir na casa de Deus para investir nas suas casas. Eles haviam desistido de ajuntar tesouros nos céus para acumulá-los na terra.
Eles haviam desistido de ser o prazer de Deus para ser o desgosto de Deus. E quais foram as desculpas do povo para Deus em terceiro lugar? Veja bem, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Note você que o pecado desse povo é acomodação. Você não encontra nesse livro terríveis pecados morais. Você não encontra nesse livro abomináveis idolatrias. O pecado que você encontra neste livro e denunciado pelo profeta que gerou o desgosto de Deus é o pecado da acomodação. Eles não estão dizendo que não é importante construir o templo. Eles não estão dizendo que não é preciso construir o templo. Eles não estão dizendo que é inútil construir o templo. Eles estão dizendo que não é hora ainda de construir o templo. Eles estão dizendo que não é prioridade construir o templo. Eles estão dizendo que é mais importante cuidar dos seus interesses do que dos interesses de Deus. Notem vocês, queridos, que esses judeus criaram para si mesmos uma falsa justificativa. Isso é natural do ser humano. Quando o ser humano não quer fazer alguma coisa, ele gera dentro dele mesmo uma teologia, uma filosofia, para tentar abafar a voz da sua consciência. E ele crê nessa mentira que ele mesmo fabrica, nessa justificativa que ele mesmo elabora, nessa lucubração que ele mesmo produz. E desta maneira, eles julgavam uma coisa extremamente equivocada. Eles pensaram o seguinte: bom, nós temos a oposição dos samaritanos, nós temos o edito do rei Artaxerxes, nós temos a falta de recursos, nós temos a oposição dos inimigos, nós temos as nossas casas para construir, nós temos tantos motivos. Conclusão: não é hora, não chegou o tempo. Amados irmãos, eu gosto da definição de Bill Sunday, quando ele disse que desculpa é um invólucro de uma razão recheado com a mentira. Melhor ainda é a posição de Benjamin Franklin, quando disse o seguinte: jamais conheci um homem que fosse bom em inventar desculpas e que também fosse bom em alguma outra coisa. Quem é bom em inventar desculpas não é bom em outra coisa. É a pessoa que está sempre tirando o corpo fora, sempre justificando, sempre achando uma explicação para os seus próprios fracassos, para a sua própria omissão, para a sua própria acomodação. Mas vamos ver qual é a resposta de Deus às desculpas do povo em quarto lugar. Olha o verso 3 e 4. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Amados, era óbvio que aquele povo tinha convicção de que era a vontade de Deus a construção do templo. Pelo menos por duas razões muito simples. Primeiro, porque quando eles voltaram, houve um decreto do rei Ciro, que eles deviam voltar com a expressa finalidade de reconstruir o templo. É só ler Esdras capítulo 1. Segundo, havia uma profecia clara do profeta Isaías que eles conheciam, e nessa profecia, capítulo 44, 28, diz assim: ele, Ciro, é o meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, que digo também de Jerusalém, será reedificada, e do templo será fundado. Então eles sabiam da palavra de Deus, e Deus está relembrando a eles isso. O que Deus está fazendo com esse povo é o seguinte: Deus está colocando em dúvida as prioridades do povo. Deus está denunciando a incoerência assustadora do povo. Deus está reprovando a procrastinação do povo em fazer os melhores investimentos nas suas casas e os piores investimentos na casa de Deus. Eles estavam investindo o pior na casa de Deus e o melhor nas suas próprias casas. Quando o profeta diz que eles estavam construindo casas apaineladas, essa palavra apainelada trazia a ideia de uma casa com requinte e com luxo, com madeiramento de cedro importado. E, segundo as Escrituras, esse tipo de casa era considerada luxuosa até mesmo para um rei, segundo Jeremias 22:14. Até aqueles que suspeitam, nós não temos comprovação escriturística de que os cedros
providos pelo rei Ciro para a reconstrução do templo, tinham sido saqueadas por esses judeus para construir as suas próprias casas. E desta maneira, queridos, eles estavam fazendo suas próprias casas com material importado, com material de luxo, com requinte, com beleza, e deixando a casa de Deus abandonada e em ruínas. A lógica deles era o seguinte: primeiro a minha vida, mais tarde a de Deus. Primeiro eu cuido dos meus negócios, se houver tempo, mais tarde dos negócios de Deus. Primeiro eu, depois Deus. Eles estavam invertendo a ordem bíblica, porque a ordem bíblica é: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se fartarão os teus celeiros e encherão os teus lagares. Mas eles estavam honrando a si mesmos e desonrando a Deus, deixando de investir na casa de Deus, na obra de Deus. Vamos ver o terceiro ponto. Deus mostra a insensatez do povo, versículos 5 e 6. Ora, pois, diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Veja você que Deus chama o povo para uma reavaliação do passado, diante dos resultados que eles estão colhendo. E aqui eu chamo a sua atenção para algumas lições. Primeiro, precisamos aprender com o passado para não cairmos nos mesmos erros. Considerai o vosso passado. Tem hora que Deus manda você olhar pela visão do retrovisor. Tem hora que você precisa pegar o seu passado para tomar você pela mão e guiar você no presente rumo ao futuro. Tem hora que você precisa olhar para trás porque as bases do presente estão no passado. Se você não considerar o passado, você comete os mesmos erros do passado e não alinha sua vida para o futuro. O profeta está dizendo: vocês precisam meditar, pensar com cuidado e fazer uma séria introspecção diante do Senhor. Em outras palavras, o profeta está dizendo que o passado tem que ser o nosso pedagogo e não o nosso coveiro. Segundo ponto, investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Algumas verdades que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, alguns pontos aqui, alguns riscos aqui. Primeiro risco: ter muito, mas não ter prazer no que temos. Preste atenção nisso, querido. Vocês acham que isso acontece hoje? Você acha que todo mundo que mora numa casa muito bonita, muito luxuosa, está feliz da vida porque está lá? Está satisfeito porque está lá? Eles estavam construindo casas apaineladas, com madeira importada, com artigos de luxo, obras com requinte. E o profeta está denunciando esse fato, que eles estavam amealhando riquezas, mas esse dinheiro estava sendo como espinho nas suas ilhargas, acumulando apenas para si, dando desculpas para não investirem na casa de Deus. Mas o muito que eles têm não é capaz de lhes satisfazer. Eles comem, mas não estão saciados. Eles bebem, mas não mata a sede. Eles vestem, mas não se aquecem. Eles recebem dinheiro, mas vaza pelos dedos. Há uma insatisfação. Quando o homem não vive o projeto de Deus, quando o homem não investe no reino de Deus, quando o homem retém aquilo que ele deve entregar para a obra de Deus, o que ele acumula para si, não produz no coração dele satisfação. Segundo lugar, fazer grandes investimentos. Ou segundo risco, fazer grandes investimentos, mas ter resultados insignificantes. Semeia muito, colhe pouco. Come, não se farta. Bebe, não se sacia. Veste, mas não se aquece. Recebe salário, mas bota num saco furado. O que você está percebendo é o seguinte: todas essas 5 figuras usadas aqui, está falando uma coisa só: o descompasso entre o investimento e o retorno do investimento. O descompasso entre a semeadura e a colheita.
Da mesma maneira que eles tinham pressa para construir suas casas, eles eram absolutamente vagarosos para fazer a obra de Deus. O profeta denuncia isso. Vocês têm zelo para correr atrás das coisas que são de vocês, mas vocês não têm nenhuma pressa, nenhum zelo para investir na obra de Deus. Terceiro lugar, reter em nossas mãos o que devemos entregar na obra de Deus gera em nós uma grande insatisfação. Você vai perceber que Deus é o mesmo agente da frustração. Deus é o agente dessa insatisfação. É Deus quem gera frustração, é Deus quem impede a colheita abundante. É Deus que não deixa a pessoa se fartar, é Deus que não deixa a pessoa se sentir saciada, é Deus que não deixa a pessoa se aquecer. Irmãos, isso é uma verdade extremamente solene. É tolice a pessoa querer reter mais do que é justo. A Bíblia diz que isso é pura perda. Porque Deus entra nessa história e diz: você está retendo o que deveria investir na minha obra, pois você não vai ter satisfação com aquilo que você tem. Quarto lugar, reter mais do que é justo é pura perda. O que está acontecendo aqui, queridos? Nesse mesmo contexto, você vai notar que Neemias vai dizer no capítulo 12 do seu livro que o povo estava retendo os dízimos. O que é que mantém a casa de Deus? Os dízimos. Por que certamente que a casa de Deus estava em ruínas? Porque o povo não estava trazendo aquilo que pertencia a Deus. E não trazer o que pertence a Deus, à casa de Deus, e deixar a casa de Deus em ruínas. Mas, segundo Neemias 12, deixar de trazer o dízimo para a casa de Deus é desamparar a casa de Deus. Se você ler capítulo 12 de Neemias, nesse mesmo contexto aí, os sacerdotes estavam indo para as lavouras, para as plantações, para os campos, porque eles não podiam trabalhar no templo, porque não tinham sustento, porque o povo não estava sendo fiel a Deus, em trazer para a casa de Deus o que era de Deus. Mais tarde, o profeta Malaquias denuncia: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, a nação toda. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, por vossa causa eu repreenderei o devorador, e sereis uma nação deleitosa na terra. O profeta Ageu está levantando a sua voz e diz o seguinte: se você retém o que é de Deus, se você não entrega o que é de Deus, na casa de Deus, você recebe salário, mas bota num saco furado, vai vazar, vai perder, você vai gastar naquilo que você não teria que gastar, porque Deus não vai deixar sobrar. É por isso que a Bíblia diz: o que retém mais do que é justo é pura perda. Em último lugar, queridos, o último ponto, Deus aponta as razões do sofrimento do povo, versículos 7 a 11. O profeta Ageu vai falar em nome do Senhor dos Exércitos, trazendo algumas verdades solenes para o povo. A primeira verdade que eu chamo a sua atenção: antes de investir na obra de Deus, nós precisamos rever nossas motivações. Amados irmãos, isso é tão importante, é por isso que muita gente não entende a questão de dízimo. Porque tem gente que acha que dízimo é questão de dinheiro, e não é questão de dinheiro, é questão de fidelidade. Não é uma relação financeira, é uma relação espiritual. Quando o profeta Malaquias começa a falar de dízimo, ele primeiro, antes de dizer trazei todos os dízimos à casa de tesouro, ele diz: vocês devem trazer o coração para Deus. Porque se o coração não vier para Deus, o bolso não vem para Deus. Mas se o bolso vier para Deus antes do coração, esta oferta não tem valor para Deus. Deus quer o coração, Deus quer a vida. E aqui o profeta começa a trabalhar a questão motivacional. Olha comigo os versos 7 e 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Antes de subir, de ordenar o povo a subir ao monte, trazer madeira para reconstruir o templo, o profeta ordena-o novamente a considerar o seu passado. Por quê? Por quê? Vamos pensar aqui. O que estava acontecendo, o fator motivacional, na construção do primeiro templo? O que Davi intentou no seu coração?
Davi, quando pensou em construir uma casa para Deus, Davi pensou: eu quero dar o melhor para Deus. Eu quero dar o melhor que eu tenho para Deus. Essa é a minha motivação. Deus merece o melhor. Eu quero colocar o melhor que eu tenho nas mãos de Deus, para a obra de Deus, para a casa de Deus. Qual era a motivação agora? O que é que essas pessoas estavam fazendo agora? Estavam querendo o melhor para eles, fazendo casas apaineladas, fazendo casas luxuosas, fazendo casas requintadas, parecendo casas de reis, enquanto a casa de Deus estava sem teto, enquanto a casa de Deus estava em ruínas, enquanto a casa de Deus estava desamparada. A motivação é outra, é o contrário, é o oposto. Para Davi, o melhor para Deus. Para esses, o melhor para nós, o pior para Deus. Meu amado irmão, o que o profeta está dizendo é o seguinte: o que estava faltando lá para a reconstrução do templo não era falta de recursos, era falta de prioridade. O capital da igreja é fé. Uma igreja nunca deixou de avançar por ser pobre. Ela deixou de avançar por ser incrédula, por ser infiel, por ser desobediente a Deus. Sempre que colocamos os nossos interesses à frente dos interesses de Deus, deixamos a casa de Deus em ruínas. Segundo ponto, Deus se agrada e é glorificado quando investimos na sua casa. Olha o verso 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Veja duas coisas aqui, irmãos. Primeiro, Deus se agrada de sua casa. Por que Deus se agrada da sua casa? Preste atenção nisso, amados, para nós também não gerarmos uma teologia equivocada apenas do templo, do edifício, do prédio. A casa de Deus, ela é importante não apenas por causa dos tijolos e pedras que ela tem, não. A casa de Deus, ela é importante por causa da sua finalidade. Para que Deus mandou construir uma casa? Está começando lá em Êxodo 25:8, quando Deus diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E depois, quando Salomão construiu o templo, e na consagração do templo, Deus revelou a eles, dizendo o seguinte: eu habitarei nesta casa, os meus olhos estarão nesta casa, se alguém me clamar, os meus ouvidos estarão inclinados para esta casa. Quando o povo de Deus se reúne, diz a Bíblia que Deus habita no meio dos louvores, é porque nesta casa Deus está presente, e porque esta casa representa a própria igreja viva de Deus, a igreja corpo de Cristo, onde o Espírito Santo de Deus habita. E diz a Bíblia em segundo lugar, então, que Deus é glorificado em sua casa. É claro, amados irmãos, que se nós formos desleixados com o templo, um templo caindo aos pedaços, um templo inconcluso, isso define que tipo de amor nós temos por Deus e que tipo de confiança nós temos na providência de Deus. O templo revela a fé de um povo. Terceiro lugar, Deus é Deus de primícias e não de sobras. Veja o verso 9, irmãos. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Veja bem, queridos, o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é que Deus, em primeiro lugar, Deus não aceita sobras, Deus requer primícias. Isso é muito importante entender. O povo estava investindo melhor em suas casas, deixando a casa de Deus em ruínas. Eles traziam para Deus as migalhas, as sobras. Lá na teologia do profeta Malaquias, 100 anos depois, o povo ainda estava trazendo para Deus os animais cegos, aleijados e dilacerados. Em outras palavras, quando o animal morria lá no campo, e antes dos urubus descerem sobre a carniça, eles pegavam aquele animal morto e levavam para o altar para o sacrifício. E o profeta levantou a voz e disse: você teria coragem de fazer uma oferta dessa para o seu governador? E vocês acham que com esse tipo de oferta eu aceitarei a vida de vocês? Deus não é Deus de sobra, Deus é Deus de primícia, Deus não é Deus de resto, Deus é Deus de primícia. O povo estava trazendo para Deus ofertas indignas e mesquinhas. Por isso Deus disse que quando
Eles traziam aquelas ofertas mesquinhas de resto e de sobra. Deus assoprava e disse: isso aí eu não quero. Amados, o que o profeta está querendo dizer é o seguinte: Deus não precisa, irmãos, Deus não precisa de nada. Se você quer ler, olha comigo capítulo 2, versículo 8 desse livro. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de prata, Deus não precisa de ouro. Ele é dono de tudo. Ele quer a fidelidade do seu povo. Ele quer que o seu povo entenda que Ele é Deus e Ele merece o melhor. E que nós devemos honrar a Deus com as primícias de toda a nossa renda, sem trazer o resto para Ele. Jacó Silva andou pelo Brasil durante muitos anos pregando sobre fidelidade. E ele usava sempre uma figura interessante. Ele dizia o seguinte: às vezes nós queremos trazer oferta para Deus antes de pagar a dívida a Deus. Porque a Bíblia considera o dízimo dívida. É por isso que quem retém o dízimo rouba. Se não fosse dívida, não roubaria. Você não pode roubar o que é seu. Se o dízimo fosse nosso, nós ficaríamos com ele. Podíamos ser ingratos, podíamos ser qualquer outra coisa, menos ladrões. Você só rouba o que não pertence a você. Então Jacó Silva usava a seguinte figura: imagine que você deva R$1 milhão ao Banco do Brasil, mas você não quer pagar a conta, você quer dar calote no banco. Aí você chega para o gerente, senta com ele, toma um cafezinho com ele, e chega lá e diz: olha, gerente, eu vim aqui trazer para o senhor uma oferta de R$100, um presente de R$100, querendo com isso dizer o seguinte: eu quero também com isso quitar minha dívida. Você acha que o gerente aceitaria isso? Claro que não. Você quer dar um presente, você tem todo o direito de dar um presente, mas primeiro paga a dívida. Não é correto você dar um presente com a intenção de quitar a dívida. O que estava acontecendo com o povo? Eles não estavam trazendo o que era de Deus. Estavam trazendo para Deus sobras, restos, em vez de trazer as primícias. E diz o profeta que quando eles traziam esses restos, Deus assoprava. Isso aí eu não quero, pode levar. Deus é Deus de primícias. Deus não é Deus de sobras. Segundo lugar, Deus diz que investir na casa, na sua casa, traz-nos abençoadora recompensa. Esperastes o muito, versículo 9, esperastes o muito e eis que veio a ser pouco. Por quê? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós, presta atenção, corre por causa de sua própria casa. Se nós fôssemos zelosos com a obra de Deus, como nós somos zelosos com os nossos negócios, com os nossos afazeres, com os nossos estudos, com os nossos investimentos, com os nossos projetos, irmãos, o reino de Deus iria avançar de uma maneira magnífica. Nós corremos por causa das nossas coisas, mas somos lentos e lerdos com as coisas de Deus. E note você que o retorno do investimento não está vindo, não por acaso. O retorno está vindo porque Deus não está permitindo vir. Por quê? Porque vocês correm para as coisas de vocês, mas vocês não correm para as coisas de Deus, diz o profeta. Ou seja, uma conexão entre consagração a Deus e bênção provinda de Deus. Finalmente, o último ponto que eu quero destacar: o Deus que abençoa é também o Deus que retém as bênçãos. Preste atenção nisso. Versículos 10 e 11. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Note aqui duas coisas. Primeiro, Deus é o agente da disciplina. A natureza está a serviço de Deus para trazer juízo ao seu povo. Os céus retém o orvalho, a terra retém os frutos. Em outras palavras, os céus e a terra se unem como instrumentos da disciplina de Deus ao seu povo. Note você que é Deus quem manda seca sobre a terra, sobre as plantas, sobre os homens, sobre os animais e sobre o trabalho. A seca castiga pessoas, animais e plantas, e isso não é um acidente ou um acaso de uma natureza caprichosa. Isso é uma ação divina. Finalmente, segundo lugar, Deus nos impede de usufruir o que deixamos de investir na sua obra. A retenção do orvalho dos céus e a escassez de frutos da terra, bem como a seca que atinge as lavouras, os homens, os animais e todo o trabalho é uma prova de que quando retemos o que é de Deus,
isso de nada nos aproveita. Amados irmãos, esta palavra do profeta Ageu não é uma palavra palatável, mas é uma palavra necessária, pertinente, atual, e queira Deus que nós tenhamos ouvidos abertos e corações atentos para acolhermos e obedecermos com fidelidade as exortações desse texto. Que Deus nos ajude a entendermos isso, que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que estas coisas todas nos sejam concedidas pelo próprio Senhor. É tolice nossa pensar que correndo atrás só dos nossos interesses, que nós vamos encontrar satisfação nas coisas que vamos conquistar. Nós podemos até plantar e colher, mas não vamos ter satisfação. Nós podemos até comer, mas não vamos ficar satisfeitos. Nós podemos até beber, mas nós não vamos ficar saciados. Nós podemos até vestir, mas não vamos estar aquecidos. Nós podemos até receber salário, mas vai ficar num saco furado, vai vazar, não vai sobrar. Por outro lado, se nós honrarmos a Deus com as primícias da nossa renda, com toda a nossa vida, com todo o nosso ser, Deus diz, disso eu vou me agradar, e nisto eu vou ser glorificado. E quando Deus é glorificado, nós começamos a experimentar o propósito maior da nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês para orarmos juntos. Se você deseja orar conosco, vem aqui à frente, por favor. Vamos orar para que Deus nos ajude, amados. Deus nos ajude a sermos fiéis ao Deus que é fiel. A nós nunca construirmos racionalizações e desculpas para sermos lentos nas coisas de Deus e apressados apenas para as nossas coisas. Eu não sei como é que anda a sua vida, como é que está o seu coração, mas Deus espera de você e de mim fidelidade. Fidelidade. Ó Deus bendito, nós acabamos de ler e de estudar a Tua palavra, Senhor. Este fato aconteceu há 2.500 anos, mas este fato é tão presente, tão real, tão atual, ainda hoje. Nós não somos melhores do que aqueles judeus que buscavam apressadamente os melhores investimentos em si mesmos e para si mesmos, e traziam apenas o resto e a sobra para a tua casa. Ó Deus, tem compaixão de nós, Senhor. Nos ajude a entender os valores espirituais. Nos ajude a entender as prioridades do teu reino. Nos ajude a entender que aquilo que ajuntamos e acumulamos aqui, a traça, a ferrugem, os ladrões podem nos tomar. Mas a tua palavra nos diz que aquele tesouro que ajuntamos lá nos céus, nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode destruir. Deus, dá-nos prazer nas coisas do alto, dá-nos deleite em fazer a tua obra. Gera no nosso coração alegria, Senhor, na tua casa, para que tu, ó Deus, tenhas prazer em nós e não desgosto, para que a nossa vida e as nossas obras glorifiquem o teu nome, em vez de desonrar o teu nome. Ah, Senhor, ajuda-nos na nossa fraqueza. Quantas vezes somos apegados às coisas desta terra, quantas vezes amamos o dinheiro, quantas vezes amamos o prestígio, quantas vezes amamos o conforto, quantas vezes amamos as coisas que temos e ajuntamos, e quantas vezes, Senhor, nos descuidamos da tua casa. Compadece-te de nós, Senhor. Assim como aquele povo ouviu a tua palavra e cobrou ânimo e reconstruiu a tua casa, permita, meu Deus, que nesta noite nós nos levantemos para te obedecer. Que haja, Deus, um ponto final na nossa história de infidelidade, que possamos reconsiderar os nossos caminhos, emendar a nossa vida, acertarmos a nossa vida contigo e termos uma nova caminhada na tua presença, para que o teu nome seja glorificado. Pai de amor, aqui está a tua igreja reunida, tuas ovelhas, teus filhos, que também, Deus, tem necessidades que tu conheces, e tu amas as tuas ovelhas. Sê propício a nós, Senhor. Tu conheces cada irmão que veio aqui hoje, com as suas necessidades, com as suas carências, com as suas súplicas, com seus sonhos. Meu Deus,
Fala-lhes ao coração. Por tua graça, intervém em sua vida, trazendo resposta, trazendo cura, trazendo alívio, trazendo bênção espiritual em Cristo Jesus. Deus, aqueles que estão enfermos em nossa igreja, nós queremos apresentá-los nas tuas mãos, Senhor. E nós queremos reafirmar a confiança que temos, que tu és o Deus que cura, tu és o Deus que sara as nossas enfermidades. Se tu quiseres, tu podes, Senhor. Colocamos-nos nas tuas mãos, sujeitos à tua boa, perfeita, agradável e soberana vontade. Deus, nós oramos para que tu dês ao teu povo alegria em te conhecer, prazer em estudar a tua palavra e sede de vida santa aos teus pés. Ajuda esta igreja a caminhar na força do teu poder. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.